Olá, seja bem-vindo a mais essa aula sobre redes neurais artificiais. Nessa aula nós vamos dar continuidade às etapas de projeto da rede neural. Então, nós vamos falar sobre algoritmo, treinamento, validação e testes dentro da etapa ali de treinamento, validação e testes. Ok? A gente poder comentar um pouco sobre esse algoritmo, eu coloco duas definições aqui de notação que eu estou utilizando nessa apresentação. Por exemplo, eu estou chamando de processamento direto aquele processamento em que, dado um dataset de pares de entrada e alvo, você coloca as entradas na rede, processa e obtém uma saída. A partir do alvo você obtém um erro e obtém aqui o erro médio quadrático. Então esse é o processamento direto, como vai acontecer, por exemplo, quando a rede estiver em produção, quando ela estiver em operação. Tá? E estou chamando de processamento reverso aquela questão que nós vimos na aula anterior de retropropagação do erro, ou seja, a partir do erro obtido na saída da rede, erro médio quadrático, por exemplo, a gente retropropagar esse erro ao longo da rede, da saída para a entrada, para sair de uma rede WK para uma rede WK mais 1, que é uma rede atualizada, teoricamente uma rede com um erro menor do que a rede anterior. Tá? E o K, nesse caso, tem o significado de época. O que quer dizer época? Quer dizer que se para obter o erro médio quadrático eu utilizo, por exemplo, 1000 amostras de entrada, então eu passo essas 1000 amostras, gravo os valores internos e saída da rede, calculo o erro, como a gente viu, aplico naquela equação de derivada para conseguir encontrar o vetor gradiente para obter a rede K mais 1. Aí depois eu pego de volta, dada que eu atualizei a rede para K mais 1, pego de volta essas 1000 amostras, passo pela rede novamente para obter de novo o K mais 1. Então, a cada vez que eu passo essas 1000 amostras pela rede, eu chamo de época, que é o próprio valor do K aqui. Tá? Então, nós temos que, primeiro, inicializar a rede. Então, aqui, para efeito de algoritmo, estou colocando aqui para início o K vale 0. Tem que inicializar os pesos, que nós vimos que podem ser inicializados de forma aleatória. E dado que eu atualizei os pesos de forma aleatória, passo as entradas pela rede e atualizo a rede. Né? Passa a ter uma rede, que a gente está chamando aqui net de K. Tá? Então, o conjunto aqui de baias, que é a matriz W, o conjunto de pesos, que é a matriz W, com baias, que é o vetor B, me dá uma rede net de K. Então, passo as amostras pela rede net de K, atualizando a rede, e o próximo passo é validar, tá? Esse processo. Então, para validar, eu tenho um conjunto de dados específicos, que é o dataset de validação, tá? Esse dataset de validação também é composto por pares de entrada e alvo, tá? Só que é separado dos demais datasets. Faço o processamento direto, então coloco as amostras de entrada, obtenho as saídas, calculo o erro médio quadrático de validação. Então está aqui, o erro médio quadrático para a época K, só que é o erro de validação. Ok, obtive o erro médio quadrático, esse valor me satisfaz as necessidades do projeto. Então, como critério de parada, se ele for satisfeito, então termina por aqui o algoritmo. Se ele não for satisfeito, você vai começar o treinamento da rede. Tá? Então, você pode ter levado sorte de inicializar os pesos de tal forma que você colocou todos os valores ótimos lá, né? E de cara aqui já satisfez o critério de parada. Então, você terminou o seu projeto. É claro que na prática isso é muito difícil de acontecer, não vai acontecer. Então, você vai ter que treinar a rede, tá? Para o treinamento da rede tem um outro dataset, que é o dataset de treinamento. Então, as amostras que eu uso em treinamento, eu não uso em validação. Tá? Então, olha, eu tenho um conjunto X e D, como antes, mas agora para treinamento, faço o processamento direto. E qual rede que eu estou usando? Estou usando a NetK. Lembra que eu falei? A NetK é dada por WKBK. Estou usando a NetK, ou seja, a net na época K, e através do processamento direto, coloquei todas as amostras de entrada, obtive a saída, calculo o erro médio quadrático na época K para o treinamento. Tá? Então, em seguida, eu
faço o processamento reverso, que é aquela questão da retropropagação do erro, para daí então atualizar a rede e obter a rede K mais 1, né? Que é dada pela matriz de pesos K mais 1, vetor de bias K mais 1. Calculei todas as derivadas e fiz o processo de atualização da rede lá pelo passo do algoritmo do gradiente. Aqui eu tenho já a rede atualizada, que eu vou utilizar no processamento seguinte. Para efeito de algoritmo, aqui o meu K passa a ser K mais 1, então o K que era futuro agora passa a ser o K real e eu vou validar a rede. Então, olha, a validação está aqui. Eu estou agora com a rede atualizada, faço o processo de validação, calculo o erro médio quadrático de validação. Satisfez o critério de parada? Se sim, termino. Se não, volto a treinar a rede novamente. Passo novamente pelo processamento direto, processamento reverso, atualizo a rede em K mais 1 e vou validar. E assim por diante. Tá? Além disso, eu tenho um terceiro conjunto de amostras, que é um conjunto de amostras para teste. As amostras que estão no conjunto de teste não estão no treinamento e validação. Tá? Só que essa parte de testes aqui, olha, eu tenho ainda pares entrada e alvo, agora para teste. Tenho a rede de K, que vem do processo de treinamento e validação. E eu faço processamento direto e calculo, então, o erro médio quadrático para a época K de teste. Tá? E só retorno. Então, a parte de teste aqui, ela não influencia o treinamento e validação. Só estou calculando em paralelo aqui qual é o erro médio quadrático de teste. Tá bom? Isso é importante porque as amostras de validação elas influenciam no treinamento, porque eu paro o treinamento a partir da amostra de validação. Porém, as amostras de testes elas não influenciam, tá totalmente separado. Ok? Por isso que tem esse bloco testar aqui, né? Porque no algoritmo que eu fico valido, treino, eu também estou testando em paralelo aqui só para obter o erro médio quadrático de teste. Percebam que para cada época do algoritmo eu tenho um erro médio quadrático para teste, tenho um erro médio quadrático para validação e tenho um erro médio quadrático para treinamento. Okay? Cada um tem a sua função específica dentro do processo de treinamento. Okay? Então, olha, no treinamento as amostras são apresentadas à rede que é ajustada de acordo com o critério de otimização, que é o erro, como a gente já acabou de ver. Calcula-se o gradiente do erro, ajusta-se os pesos e baias e assim por diante. Minimiza o erro médio quadrático se o problema for de ajuste de funções, ou fitting, ou minimizar de acordo com a entropia cruzada se for um reconhecimento de padrão. Pelo menos você pode utilizar qualquer função de erro que você queira, desde que seja adequado para o projeto. Aqui estou dando um exemplo só para fitting e entropia cruzada. Okay? Com relação à validação, o erro de validação ele é monitorado durante o aprendizado, para que você possa utilizá-lo como critério de parada, como nós já vimos ali. Agora há pouco nos algoritmos. Né? Esse erro normalmente decresce na fase inicial, de treinamento, mas se ocorrer overfitting, o erro pode aumentar. Tá? Neste caso, os pesos e baias devem ser salvos na época em que o erro de validação atingiu seu valor mínimo. Isso é mais ou menos o seguinte, olha, à medida que as épocas vão acontecendo, o erro de validação ele tende a diminuir. Só que se ele começar a aumentar nesse algoritmo, a gente tem que gravar a rede para o qual ele foi mínimo e não a rede para o qual ele começou a aumentar. É isso que está mostrando esse gráfico aqui, olha. Eu tenho aqui no total 18 épocas que aconteceram durante o treinamento, validação e teste. E onde foram calculados os erros médio quadráticos de treinamento, curva em azul, validação, curva em verde, teste, curva em vermelho. Tá? Para essa quantidade de amostras aqui, que são 70% para treinamento, 15% para validação e 15% para teste. Tá? O melhor valor da rede foi obtido na época 12. Por quê? Porque a partir da época 12, o erro médio quadrático de validação começou a ficar constante. A rede não melhorou a partir daqui. Se ela não melhorou a partir daqui, ou então se ela tivesse aumentado a partir daqui, eu iria gravar a rede na época 12, que é a rede que
que a gente iria utilizar para produção, para operação. Ok? Então, olha, o erro parou de evoluir. Alguns critérios de parada, né, então, do algoritmo. Ou o erro parou de evoluir, é um critério de parada, como foi esse, ou atingiu um valor desejado. Se você estabeleceu um valor de erro para que o algoritmo pare, se ele atingiu esse valor, é um critério de parada, ou o número limite de épocas foi alcançado. Porque se a função não convergir, por exemplo, você tem que estabelecer um número limite de épocas para o algoritmo ficar eternamente processando, né? Com relação ao teste, o erro de teste não é utilizado no aprendizado. Ou seja, ele não tem efeito sobre o aprendizado. Não pode ter efeito sobre o aprendizado. Porque ele é uma medida de performance independente da rede. Possibilita, olha, medir a generalização da rede. O que é a generalização? A capacidade da rede de apresentar uma boa performance para amostras nunca vistas antes. Tá? Então, como o teste, nas amostras de testes, elas não são vistas no treinamento, então ele consegue medir essa generalização. E possibilita ser utilizado para comparar diferentes modelagens de arquiteturas de rede, porque já que é uma medida de desempenho, né? Então eu posso medir o desempenho de uma arquitetura contra outra através do erro de teste. Pode ser útil monitorar o erro de teste durante o aprendizado a cada época, como a gente já viu. No algoritmo de aprendizado a gente monitora os três ao mesmo tempo. A evolução do erro de teste deve acompanhar a evolução do erro de validação. No caso aqui da figura, o erro de treinamento é o azul, então o erro de teste está em vermelho e o de validação está em verde. Então, o vermelho deveria acompanhar o verde. Se o erro de teste atinge o valor mínimo significativamente antes do erro de validação, como foi o caso aqui, o vermelho atingiu o valor mínimo na época 11, bem antes do erro de validação, que atingiu o valor mínimo aqui na época 107, isso pode indicar que houve uma divisão, uma alocação inadequada de dados. Então, nesse caso aqui, no exemplo, eu utilizei poucos dados de teste. Então, o conjunto, o dataset de teste meu estava muito pequeno. Então, aconteceu do erro de teste aqui, atingiu um valor mínimo aqui muito antes e depois até aumentou, né? Se isso acontecer, se esse tipo de comportamento gráfico aqui que você está vendo acontecer, pode significar que você tem que readequar os seus dados, os seus datasets de treinamento, validação e testes, né? O tamanho de cada um. A gente falou um pouco sobre overtraining, overfit, né? O que quer dizer overtraining, overfit? Então eu coloco aqui uma definição que eu tirei do arquivo PDF do Toolbox de Help do MATLAB, né? Que você encontra aí na internet, que dizendo o que é overfit, né? Então, olha, um dos problemas que ocorrem durante o treinamento de uma rede neural é chamado de overfitting. O erro no treinamento é guiado para um valor muito pequeno, enquanto novos dados são apresentados à rede, quando novos dados são apresentados na rede, o erro é grande. Então, no treinamento, o erro vai para um valor muito pequeno, enquanto para teste, que são novos dados, né, o erro é grande. A rede memorizou os valores de treinamento, mas não aprendeu a generalizar novas situações. É o que está acontecendo nesse gráfico aqui. Olha, o erro em treinamento, que é a curva em azul, esse erro atingiu um valor muito pequeno, né, um valor abaixo de 10 a menos 20, enquanto o erro de teste e validação ficou com um valor acima de 1. Então, o que está acontecendo? Essa rede, possivelmente, ela tem muitos nós, muitos neurônios, de tal forma que esses neurônios conseguiram memorizar os valores da entrada, né? E aí, através dessa memorização, ele produz a saída de uma maneira, de uma maneira que a rede não aprendeu, e sim memorizou. Ok? E quando a gente submete já que ele memorizou as entradas, se isso aconteceu, quando a rede é submetida a novas amostras de entradas que ela não conhece ainda, o resultado é muito ruim, já que ela não aprendeu a produzir uma saída, e sim memorizou a entrada e saída, esse mapeamento entrada e saída. Tá? Uma outra definição que eu coloco aqui é uma que está no livro do Reikin, sobre overtraining e overfitting, né? Que o Reikin diz o seguinte, olha, uma rede que é projetada para generalizar bem
produzirá um correto mapeamento entrada e saída, mesmo quando a entrada é levemente diferente daquelas usadas para treinar a rede, ou seja, mesmo quando ela é apresentada para dados novos, né? Quando, contudo, uma rede neural aprende para muitas amostras de entradas, muitos exemplos de entrada e saída, né? Muitos pares entrada e saída, a rede pode memorizar os dados de treinamento. E aí ele está chamando isso de overfitting ou overtraining. Então, o Hagen está dizendo o seguinte, que além, como foi dado na definição anterior pelo pessoal do MATLAB, que se tiver muito neurônio na rede, ela pode memorizar as entradas através dessa grande quantidade de pesos que ela tem, de parâmetros livres que ela tem para armazenar isso daí. E ele está dizendo ali que isso também pode acontecer se tiver muitos pares de amostras de entrada e saída. Também pode ocorrer o overfitting, o overtraining. Então, na próxima aula nós vamos falar de divisão de datasets, generalização e utilização da rede. Até lá, obrigado.